Olá, amigo! Estamos iniciando o nosso 8º episódio e hoje vamos falar sobre porcentagem. A porcentagem é bastante presente em várias situações do nosso cotidiano. A variação de preço dos bens de consumo, como o aumento da gasolina ou desconto nos produtos em promoção, os juros decorrentes de um empréstimo, são alguns exemplos. A porcentagem corresponde a frações de denominador 100, ou seja, uma divisão por 100. Vamos pensar num exemplo. Os funcionários de uma empresa receberão um bônus de 15% de seus salários no próximo mês de novembro como prêmio de desempenho. O que isso significa? Significa que a cada R$ 100 recebido, haverá um bônus de R$ 15. Vamos então calcular o bônus para um salário de R$ 1.200. Como ficaria? Nós vamos calcular 15% de 1.200. Esta frase, esta expressão, 15% de 1.200, está na língua portuguesa. Estamos falando 15% de 1.200. Mas como seria a tradução para a linguagem matemática? Como escrever isso? 15%, então, é uma fração de denominador 100, 15 por 100, 15 sobre 100. A palavra de em matemática significa multiplicação e 1.200 é o valor do salário. Portanto, temos a fração 15 por 100, 15 sobre 100 vezes 1.200. Você já sabe calcular a divisão de um valor por 10, por 100, por 1.000, então a gente sabe que na divisão por 100 é como se a vírgula que está depois do 15 nesse caso viesse para a esquerda 2 casas decimais. Se fosse uma divisão por 10 seria 1,5, como é uma divisão por 100 é 0,15. Teremos então 0,15 correspondendo a 15%. 0,15 vezes 1.200. Nós vamos inicialmente, para fazer essa multiplicação, nos lembrar da multiplicação por decimais. Vamos então desconsiderar as 2 casas decimais e multiplicar 15 por 1.200. Você vai usar a calculadora ou você vai usar os recursos de que dispõe, que está acostumado, e vai encontrar na multiplicação de 15 por 1.200, 18.000. A esse resultado, vamos considerar as 2 casas decimais da divisão por 100, era 0,15 vezes 1.200, correto? Então, considerando as 2 casas decimais, eu terei 180 como resultado. Ou seja, o bônus, para quem tem o salário de 1.200, corresponderá a R$ 180. Você pode, então, fazer uma primeira atividade e me dizer como calcular 45% de R$ 60, por exemplo. É só um exemplo, uma atividade para você treinar. Então, você começa fazendo a tradução da língua portuguesa para a linguagem matemática e escreva, por favor, 45% de 60. 45 sobre 100 é uma fração. A palavra de, então, é multiplicação. Você escreveu 45 sobre 100 vezes 60.
Podemos iniciar então fazendo a divisão de 45 por 100. Vamos colocar as duas casas decimais, portanto, 0,45 corresponde a 45% e é 0,45 que vamos multiplicar por 60. Lembrar de ignorar as casas decimais, fazer a multiplicação de 45 por 60. O resultado será 2.700. Então, voltando às duas casas decimais que ignoramos, teremos como solução 27. Assim, o valor encontrado, que corresponde a 45% de R$60, seria R$27. Tudo bem até aqui? Você acha que será fácil o cálculo com porcentagens? Nós já falamos no episódio anterior sobre a multiplicação e a divisão por 10, 100 mil, sobre a multiplicação com decimais. Portanto, se ainda restou alguma dúvida, você pode retornar no episódio 7 e ouvi-lo novamente, ou ouvir apenas o subtema que lhe for necessário. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 6 de agosto de 2019.